Opa, tudo bem? Nós vamos começar mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos no livro de Deuteronômio e hoje nós vamos ler a partir do capítulo 8, que vai falar sobre a terra a ser conquistada. Versículo 1, a partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. E agora vai falar sobre a admoestação contra o orgulho, versículo 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais ou aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro, hoje vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Agora, no capítulo 9 de Deuteronômio, vai falar sobre Moisés lembrar os israelitas sobre o socorro divino. Versículo 1 diz: Escute, Israel. Hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos de Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor seu Deus é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela.
Pelo contrário, é por causa da maldade das nações que o Senhor irá expulsá-las diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. E agora falando sobre as infidelidades de Israel, versículo 6 diz: Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedras, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: Levante-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: Tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de vocês uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as duas tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, e queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, dizendo: Vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que os conheci. Agora vai falar sobre Moisés interceder pelo povo, versículo 25. Assim, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: Ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tirastes com o teu grande poder e com o braço estendido.
Agora, no capítulo 10 de Deuteronômio, vai falar sobre as segundas tábuas da lei, e a partir do versículo 1 diz: Naquele tempo o Senhor me disse: Corte duas tábuas de pedra, como as primeiras, e suba o monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas duas tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as duas tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as duas tábuas para mim. Então me virei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote Bene Jacã e foram para Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Ali partiram para Gutgodá, e de Gutgodá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Permaneci no monte como da primeira vez 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: Levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Agora vai falar sobre exortação à obediência, versículo 12. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês, a ele pertencem a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles. Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Ele fez justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a ele. Sejam fiéis a ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. E no capítulo 11 de Deuteronômio vai falar sobre as grandes obras de Deus. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda
o que ele fez com Dotã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel, porque vocês viram com os próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. E agora vai falar sobre os benefícios da obediência. Versículo 8 diz: Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que emana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração, de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam a outros deuses e se prostrem diante deles. Se assim acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas estas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor seu Deus espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já lhes prometeu. E aí vai falar sobre a bênção e a maldição, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerazim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto aos cavalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. Até amanhã, que Deus te abençoe nessa jornada.